A sabedoria superior tolera, a inferior julga. A superior alivia, a inferior culpa. A sabedoria superior perdoa, a inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Chico Xavier. Sejam bem-vindos a mais um Camarim. E dando continuidade à série que entrevista alguns dos vencedores do Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura, hoje teremos o vencedor da categoria Literatura. Essa pessoa é juíza, além de escritora, é juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e já trabalhou como produtora teatral. E com essa função, teve a oportunidade de produzir espetáculos com grandes figuras do cenário teatral. Poderemos citar algumas delas: Aderbal Freire, Amir Haddad, Luiz Arthur Nunes, Alcione Araújo, enfim, diversas figuras importantíssimas no cenário teatral brasileiro. Se você ainda não sabe de quem se trata, se não viu ainda, nas redes sociais, basta aguardar um instante que você já saberá quem é o nosso convidado especial de hoje. E por falar em rede social, curtam facebook.com/camarimprograma, ok? Semana que vem teremos uma pequena alteração que eu acho que será bastante interessante. O programa irá ao ar ao vivo às 15h30 da tarde, na terça-feira que vem, e passará a ter esse horário como a reprodução ao vivo. E teremos também a reprise às 23h30. Manteremos esse horário da noite, às 23h30, só que em reprise. E também no sábado, às 18h30, a reprise se mantém do programa Camarim. Então, eu peço que você não saia daí, porque você é convidado a entrar no Camarim. Até já. Camarim, oferecimento. Camaleoa, aqui você se transforma. Camaleoa é uma loja que conta com uma variada linha de cosméticos, perfumes, cremes, shampoos e todo tipo de material necessário para a sua maquiagem. Mude o seu visual. Camaleoa, aqui você se transforma. Rua do Imperador, 214. Fone 2242-5511. Sejam bem-vindos a mais um Camarim. Sempre o camarim são os últimos retoques. Ela é amiga de infância. Ela tá viva. Ela tá viva. Através de você, mas Através de mim. Cadê? Tá demais. Camarim com Marco Aurê. Todas as terças-feiras, a partir das 11h30 da noite, ao vivo. Ai, eu não vou lembrar. Camarim, onde você é convidado a entrar. Isso já é o final? não. Até já. Voltamos para o segundo módulo de Camarim. E nossa convidada especial de hoje, nossa convidada especial é Andréa Pachá. Andréa, seja bem-vinda ao Camarim. Obrigada, Marco. Prazer enorme estar Prazer aqui. meu. Me diz, como é que é essa coisa de trabalhar como juíza, essa responsabilidade toda, me diga. Trabalhar como juíza de todas as profissões que eu fiz, seguramente é a mais complicada, a mais complexa e a mais difícil, né? Porque eu tenho uma história assim um pouco atípica, profissional, que eu tive umas experiências fora do judiciário, trabalhei com teatro, com cinema,
Mas eu acho que, de alguma forma, todos esses valores são valores da racionalidade, né? Justiça e música e poesia, isso tudo é construção da civilização. Você tem um quê justiceiro? É justiceira não, mas eu tenho um quê de justiça mesmo. Eu acho que justiceiro tem demais. A gente, quando vê aí essas campanhas para redução da maioridade penal, essa fúria de criminalizar a vida, aí a gente percebe que a gente está num momento que tem muito justiceiro. A gente está precisando de mais justiça e menos justiceiro. E assim, o que te levou a essa carreira? Eu tinha feito faculdade de Direito, terminei em 85 e de 85 até 93 eu resolvi experimentar outras coisas assim profissionais e fui trabalhar com cinema. Tinha um grupo de roteiro que era orientado pelo Alcione Araújo e quando o Collor tomou posse, ele acabou com a Embrafilme e com os sonhos de um cinema nacional na época. 91, 90? 90, final não antes, 89 e 90, foi mais ou menos 89, nessa época. 90. E aí, na época, eu escrevia um longa com a Maria do Rosário Nascimento Silva, que era cineasta, e nós abrimos uma casa esotérica em Botafogo, pouco tempo depois, chamava Avatar, Cultura e Metafísica. E era uma casa que tinha livraria, galeria, tarô, astrologia, era tudo legal. Um pouco Você curte misturado. essa praia também? Não era a minha praia, eu cuidava da livraria lá nessa casa, e era um espaço cultural. E nesse período eu comecei a trabalhar também com teatro, e eu tive uma produtora que chamava Caravana, e a primeira experiência foi muito feliz, porque a gente começou a trabalhar de cara com o Rubens Correia, que era assim um diretor fantástico. Saudoso Rubens Correia. Um texto do Alcione Araújo que chamava Em Nome do Pai, e quem fazia era o Zé de Abreu e o Felipe Martins. E a história era linda, porque era pai e mãe voltando do enterro, pai e filho voltando do enterro da mãe e pela primeira vez se encontrando e discutindo a relação dos dois. Então foi um texto belíssimo, a música era do João Carlos Assis Brasil. Foi assim, para a estreia foi uma experiência. Foi a sua primeira produção teatral profissional? Foi a minha primeira produção. E ficou em que teatro? No Centro Cultural do Banco do Brasil. Banco do Brasil. E depois a gente escolheu na produtora montar autores nacionais. Então a gente montou o Wilson Saião, A Esfinge do Engenho de Dentro, que era um espetáculo muito legal também. Foi o Amir que dirigiu, a Miradade. Com a Wanda Lacerda, Ricardo Petralha e a Dil Costa, ficou no Cândido Mendes, em Ipanema. Sim. Montamos a Caravana da Ilusão, que era também um texto do Alcione Araújo, que foi dirigido pelo Luiz Arthur Nunes. E era um espetáculo maior, assim, que é uma história dos saltimbancos, uma história belíssima. Sim. Cláudia Alencar, o Edwin Luiz, Marcos Breda, Ângelo Palomero, Carolina Aguiar, era muito, muito legal. Então a gente teve muita sorte nas escolhas. E você curtia fazer produção, que também é uma responsa imensa, né, André? Eu adorava fazer produção, adorava, assim, porque a gente não fazia só a produção executiva, a gente fazia a produção mesmo. Estrutural, direção de produção. Eu tinha estudado direito, já tinha concluído o curso de direito, já tinha advogado um período. Isso me deu uma experiência na parte da produção que faltava um pouco no teatro, porque o teatro uma sistematização maior, né? E foi a época da Lei Rouanet. Então a gente conseguiu aprovar os projetos na Lei Rouanet, porque tinha burocracia do projeto, e isso eu fui buscar no direito para montar os projetos. E nesse tempo a Derbal tinha o Glaucio Gil, que era onde funcionava o Centro de Demolição e Construção do Espetáculo, e ali a gente mais ou menos convivia, né, todo mundo muito junto, e era uma época que o Rio andava numa fase muito ruim, que a gente na época reclamava que achava ruim, mas hoje, olhando no espelho, no retrovisor, a gente vê que era riquíssimo, né? E não tinha também essa tendência a só poder produzir teatro com patrocínio, com apoio. Existia uma construção do grupal. Era um espaço afetivo de trabalho, as produções eram muito mais baratas. Agora, esse é um fenômeno do mundo, né, Marco? Porque o mundo hoje é mais caro, os desejos hoje são ilimitados.
Então, está mais instaurado o capitalismo. Com certeza, essa sociedade do consumo estabeleceu um patamar de difícil satisfação. Porque o tempo todo falta alguma coisa, o tempo todo as pessoas estão insatisfeitas. E aquela vida gregária, mais grupal, mais afetiva, era uma vida muito simples e era possível fazer. Sim. A gente produzia um espetáculo na época com 10 mil, 15 mil dólares, era um super espetáculo hoje em dia. Pra você ter uma ideia, só para lembrar, O Último Imperador, que era um filme que foi uma super produção no começo dos anos 90, final de 80, custou 5 milhões de dólares. Com 5 milhões de dólares hoje você não faz quase nada no cinema. E a que você atribui essa mudança de valores? Assim? Eu acho que assim, a gente perdeu, né? Assim, politicamente, economicamente, o que ganhou foi um pensamento econômico que é predatório, que é do consumo, que é a sociedade de massa, que é o neoliberalismo. Então, os valores são outros. Então, a gente vive hoje um momento muito conflituoso e rico também, porque a gente tem esses valores todos que nos fazem o que nós somos, e numa sociedade que exige que a gente seja fragmentado, que a gente não tenha individualidade, que a gente não se estabeleça como um ser completo e humano, né? E assim, já que você falou nessa questão dessa tendência do instantâneo, eu quero voltar para a questão jurídica. O que você acha da justiça brasileira, da tendencial morosidade? Eu acho que a gente avançou bastante. Você pensar assim, que 88 foi um marco na justiça brasileira com a nova Constituição. Pessoas que jamais imaginaram que teriam direito, conseguiram fazer prevalecer os seus direitos. Todas as minorias, o meio ambiente, a criança e o adolescente, o idoso, o homossexual, quer dizer, todo mundo encontrou uma política afirmativa na justiça. E a gente ainda padece de um problema do acesso à justiça. Muita gente não tem esse acesso. Então, a gente vive num momento de ampliação do acesso à justiça, mas numa sociedade que privilegia o consumo, a rapidez, o patrimônio. Então, assim, tem que ser equilibrista hoje para ser juiz e conseguir conjugar esses valores. E eu acho que a gente vive um momento também criado por essa sociedade que a gente vive, que é de terceirização de responsabilidade. Muita gente hoje não consegue mais conversar e aí vai à justiça para o juiz resolver. Eu tenho um caso... Transfere. Total, tem um caso desses que eu conto num livro que eu escrevi, que um casal foi à justiça para eu escolher a escola que o filho ia estudar. Isso não é um problema que a justiça tenha que resolver. Então, as pessoas precisam encontrar maneiras de resolver conflito que não dependam do Estado. O Estado tem que interferir só no que for fundamental. E aí ocorre um acúmulo um acúmulo, de transferência para o Poder Judiciário. Eu tenho uma pesquisa muito recente que aponta que 90% das ações que hoje existem no Judiciário, que são 80 milhões de processos, esses processos, 90% dizem respeito a serviço bancário, ao Estado com o INSS, que é a segunda maior demandista, serviços de telefonia e luz. Então são os prestadores de serviço que não estão funcionando. E a culpa sobra para a justiça porque não consegue absorver esse volume. Um plano de telefonia que é vendido de uma maneira irregular para os clientes vai parar na justiça e isso representa milhares de processos, quando podia resolver no 0800 da telefonia e não resolve. Entendi. André, vamos fazer um pequeno intervalo. O Camarim fará um pequeno intervalo e voltará para o segundo bloco dentro de instantes. Não sai daí porque você também é convidado a entrar no Camarim. Camarim, oferecimento. Camaleoa, aqui você se transforma. Camaleoa é uma loja que conta com uma variada linha de cosméticos, perfumes, cremes, shampoos e todo tipo de material necessário para a sua maquiagem. Mude o seu visual. Camaleoa, aqui
você se transforma. Rua do Imperador, 214. Fone 2242-5511. Sejam bem-vindos a mais um Camarim. Sempre o camarim são os últimos retoques. Ela é amiga de infância. Ela tá viva. Ela tá viva. Através de você, mas tá. Através de mim. Cadê? Tá demais. Camarim com Marco Aurê. Todas as terças-feiras, a partir das 11h30 da noite, ao vivo. Ai, eu não vou lembrar. Camarim, onde você é convidado a entrar. Isso já é o final? Não. Até já. Deixasse o caminho errado, por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera. Sonha em morte a sua vida, e orna-lhe a fronte esquecida verde uma grinalda de era. Longe o infante fardado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho enfadado. Ele dela é ignorado e ela para ele é ninguém, mas cada um cumpre o destino. Ela sonhando acordada, ele buscando assentino, pelo caminho divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro tudo pela estrada fora e falso, ele vem seguro. E vencendo estrada e muro, chega onde em sonho ela mora. Ainda tonto do que houvera, com a cabeça em maresia, ergue a mão, encontra a era e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Muito bem. Quem é o autor disso, Fernando? Fernando Pessoa, muito meu bem. favorito. Tintim aqui, Voé. Saúde. Seja bem-vindo ao Camarim. Obrigada. Saúde. E a sua verve teatral, interpretativa, já pisou nos palcos? Já pisei recentemente. A gente tem um projeto no Judiciário, que é no Centro Cultural da Justiça, que é um projeto de leituras de textos clássicos, e que são juízes e desembargadores que representam, que fazem a leitura. A Silvia Monte é a diretora, e tem um palco, tem um teatrinho que funciona no Centro Cultural, lá no Fórum, no Rio. Uhum. E nós, há 2 anos, montamos os Físicos, do Duremar, que é um texto belíssimo, e ano passado nós montamos Antígona, que é uma discussão muito rica, né, do direito natural, enfim, foi muito bacana. E a Andréia, a vida não é justa? A vida não é justa, não é justa. As pessoas vão à justiça imaginando que vão sair de lá satisfeitas e que vão conseguir o que elas imaginam que seja justo. Mas eu costumo dizer que a gente não ganha estrela na testa porque faz tudo certo e nem vai para o castigo quando faz tudo errado. Algumas vezes a vida funciona, a vida não é justa, mas é muito boa. Pode ser muito boa se a gente estiver atento aos momentos que são bons momentos da vida. Uhum. E a vida não é justa é o título do seu livro. Do livro que eu escrevi. Livro premiado, recentemente premiado. Fiquei super orgulhosa com o prêmio Guerra Peixe, super orgulhosa. Uhum. Na semana anterior eu tinha recebido... Com a indicação já ficou... Fiquei super feliz, porque é uma coisa muito bacana a gente ter reconhecimento na cidade que a gente vive. Sim. Especialmente em Petrópolis. Eu sou de Petrópolis, eu não estudei aqui, passei uns anos fora daqui. Especialmente porque é uma cidade importadora? É uma cidade que tende a dar uma importância muito grande para o que é de fora e a valorizar muito pouco o que a gente faz aqui. Valoriza a colônia portuguesa bastante. Então,
assim, é fundamental quando a gente vê, e eu fiquei muito emocionada por isso, ver um espaço dedicado à cultura numa cidade que eu nasci, que eu cresci e consegui. Eu fiquei emocionada mesmo, e poucas vezes eu me emociono, assim, porque eu estou acostumada a falar em público, presidir audiência, enfim, estou habituada com o público. No dia da entrega do prêmio, eu fiquei muito emocionada, foi muito legal. E esse livro, como ele está andando? Esse livro está indo super bem, eu estou lançando o Brasil quase todo, e esse livro é um relato, assim, é uma síntese de uma experiência que ao longo de 15 anos eu tive na vara de família aqui em Petrópolis, especialmente aqui. Então foram mais de 18 mil audiências de divórcios, separações, pensão alimentícia, guarda, e histórias do fim do amor. E aí, nesses casos, a vida não é justa mesmo, porque o amor dificilmente, eu pelo menos nessa experiência nunca vi, dificilmente acaba ao mesmo tempo para os dois. E tem uma sensação de injustiça, porque quem ainda ama acha que é possível amar pelos dois, e não é possível amar pelos dois. E aí, quando não dá certo, quando alguém quer terminar, fica uma sensação de culpa, de incapacidade. E você se envolve emocionalmente? Nossa, total. Esse mito do juiz imparcial é mito. Eu acho que o juiz tem que ser imparcial na hora de decidir, de ponderar as provas, mas quando você lida com afeto, é impossível você não se envolver. O fato de você ter escrito já denota que você... Foi quase uma maneira que eu encontrei para lidar com esse espaço que é exaustivo emocionalmente. E quando você escreve, você exala? Isso é terapêutico também? É total. Tem uma hora para escrever? Eu escrevo à noite, escrevo normalmente à noite. E cansada depois que chega? Mas é a hora que assim, o silêncio da noite para mim é uma delícia para escrever. E quando eu consigo escrever as histórias que eu quero contar, parece que eu vou arrumando o caos da vida na minha cabeça. Eu tenho o hábito de escrever todo dia, eu uso o Facebook com frequência como um espaço de opinião, assim, para comentar as coisas, e é um espaço de pensar coletivamente. Eu descobri que é um espaço muito legal, que a gente consegue, naquele ambiente, criar uma rede de discussão, trazer pessoas interessadas em algumas questões para pensar junto, e tem sido uma experiência legal. O livro nasceu no Facebook. É mesmo? Eu comecei a publicar as histórias no Face, e aí as histórias foram multiplicando, e aí mais uma, eu publicava outra, e acabou nascendo um livro. Foi muito legal. E as extensões do livro, além do que está escrito em si, da literatura, ele tem umas outras tem. A gente agora está caminhando, logo depois do lançamento, eu fui procurada pela Malu de Martino e a Suzana Lira para fazer a adaptação dessas histórias para uma minissérie de TV. Minissérie? E eu fui procurada por outras 3 produtores que também estavam interessados em adaptar. Então, eu acho que esse livro tem uma trajetória audiovisual. Acho que ainda esse ano a gente tem resultado aí na TV. E você diria que esse livro e essa minissérie, por consequência, tem algo de A Vida Como Ela É? Porque Nelson Rodrigues é meu muso inspirador sempre, né? Eu devoro Nelson Rodrigues, e ele, como ninguém, conseguiu captar o que a gente tem de mais precário e contraditório na alma humana, sem filtro. Então, eu amo o texto dele, é fantástico. Essas histórias, eu acho que acabam remetendo, eu cito Nelson Rodrigues em algumas delas, porque era inevitável fazer audiência e não reconhecer Nelson Rodrigues naquelas personagens. A sensação que dá é que ele esgotou o leque de personagens possível quando se trata de amor e desamor. Entendi. E o prêmio Inovare? O Prêmio Inovare é um prêmio que eu participo desde a fundação, que, como eu fui vice-presidente da Associação de Magistrados Brasileiros, quando a gente criou o Inovare. Ele nasceu no Rio de Janeiro? Ele nasceu em Brasília, no Rio também, porque era a Fundação Getúlio Vargas, originariamente era a Fundação Getúlio Vargas, Vale do Rio Doce, Organizações Roberto Marinho e AMB. Esse foi o primeiro. Faz um resumo do que é o Inovare. O Prêmio Inovare é um prêmio que tem por objetivo reconhecer e disseminar as melhores práticas judiciárias no Brasil.
Então são juízes e tribunais que encontram soluções alternativas, criativas e simples, sem gasto, sem nenhum tipo de investimento, para melhorar a prestação da justiça. Entendi. Então, algumas práticas sensacionais no Amapá, da justiça itinerante de barco, uma juíza ganhou o prêmio na Unesco com essa prática que foi premiada pelo Inovare, as turmas de conciliação nas varas de família em Minas Gerais. Então tem muita coisa acontecendo, atendimento do pessoal em assentamento rural, tem muita coisa acontecendo e assim tem um grupo de juízes muito grande trabalhando na busca de um judiciário mais efetivo, mais próximo da sociedade. E o A Vida Não É Justa pode concorrer? Ou... A Vida Não É Justa, eu espero, assim, agora nesse último prêmio, acabou a premiação em dinheiro, porque o Conselho Nacional de Justiça proibiu premiação pena, né? em dinheiro, mas foi uma oportunidade que eu tive, que eu nunca pude concorrer com nenhum dos meus trabalhos, porque eu participo da comissão difusora. Esse ano eu escrevi o livro, porque poucas vezes eu tive um retorno institucional tão grande quanto eu tenho tido com o livro. Eu recebo e-mails diariamente de pessoas que leem o livro e se surpreendem com o funcionamento da justiça e com a percepção de um juiz diante do mundo. Então isso é uma coisa muito positiva, porque acaba alterando e mostrando o que é a justiça de verdade, que a gente tem uma fantasia da justiça como uma coisa muito burocrática, muito vetusta, aquela coisa séria, desagradável e no entanto, tem muita coisa acontecendo e que as pessoas não sabem. E essa minissérie, né, que A Vida Não É Justa irá gerar, né? Quem que vai fazer essa adaptação? Porque é muito delicado, né? Você levar a literatura para a cena quando ela não é feita, quando ela não é criada com esse... Todos os convites que me foram feitos tinham assim, o mesmo fundamento e o mesmo... Eu falo assim, nossa, isso é uma minissérie. Talvez eu tenha escrito as histórias de uma maneira muito audiovisual, porque como eu tenho a formação em roteiro de cinema, foi meio que natural que a história tivesse aquela coisa do filme mesmo, do movimento e dos diálogos. Tem muitas histórias que já têm os diálogos prontos e as histórias são muito ricas, porque são muitas histórias repetidas. Ali não tem uma história que aconteceu só uma vez ou outra, porque é uma síntese de muitas histórias de desamor, de divórcio. Sim. E isso mostra o quanto nós somos previsíveis e iguais quando se trata de amor. Tem uma interseção, então, que perpassa por todas elas, apesar de múltiplas, né? Eu não lembro em que livro tem isso, mas tem um livro de dramaturgia que fala que só existem 34 situações dramáticas na vida. Sim. E o resto é tudo repetição. Né? Também na vara de família, assim, cada um experimenta a dor do seu lugar. Então é individual. Mas é humano que se sinta aquelas coisas todas que se sentem quando o amor acaba, cada um do seu lugar, mas que irmanam um ao outro. Todo mundo sabe o que é o sujeito ciumento. O Roland Barthes tem um livro que é o Fragmentos do Discurso Amoroso, que ele classifica as fases do enamoramento, do sujeito apaixonado, e parece aquele livro do bebê, do Delamare, né? Que quando você tem filho, você vai lendo e fala assim, nossa, isso está acontecendo com meu filho, isso está acontecendo com meu filho. Identificação total. No Fragmentos de um Discurso Amoroso tem isso também, o sujeito apaixonado, o enamorado vai lendo aquilo, fala, nossa, é isso que eu estou sentindo, é isso que eu estou sentindo. Identificação total. Total. E o que tem aí para sair de escrita próxima? Eu escrevo diariamente, então ainda tem assim, um acúmulo grande de histórias ainda remanescentes da vara de família. Você poderia revelar eu não sei um novo ainda. título aí? Não, eu ainda não pensei em título, mas eu tenho trabalhado nisso e tenho trabalhado no embrião de um romance que é uma história que eu tenho muita vontade de contar, que é a história da nossa geração que nasceu durante a ditadura e que foi descobrindo esse Brasil muitos anos depois. Então eu estou trabalhando e eu acho que é uma história que a gente deve ao Brasil, a essa nossa geração, porque é uma geração que cresceu na treva. E conseguir resgatar isso e criar uma identidade com isso, para mim é um desafio. Eu queria muito contar essa história. Entendi. E essa questão da tua parte teatral, você pretende voltar, assim, porque
Eu torcia tanto. A gente fez aqui em Petrópolis. Produtora de tanto sucesso. E assim, eu adorava. Voltar. Eu lembro que a gente tua última fez produção aqui, foi quando? Foi aqui em Petrópolis, em 93. Foi o Festival DAUT, o Teatro de Outras Terras, que a gente trouxe o Galpão Calau e com Flávio Cactus. A gente trouxe o Tascábilo, do Emonde, o Galpão, ó, e nós aqui. Foi assim, um ano inteiro, foi uma produção muito legal, foi uma delícia ter feito aquele festival aqui. E para encerrar, a gente trouxe o Tiro que Mudou a História, que o Aderbal fazia no Palácio do Catete, a gente fez aqui no Palácio Rio Negro, reproduzindo a última noite do Getúlio, na noite que ele se mata. A gente faz isso no Palácio do Catete, e aqui em Petrópolis a gente fez no Rio Negro, que era onde o Getúlio passava as férias. Então foi minha última produção em teatro. Tem tempo já? Tem, 93, mas 20 anos. Mas eu nunca me desvinculo das coisas que eu faço, porque eu tenho uma sorte, assim, um privilégio de conseguir trabalhar no que eu gosto. Todas as vezes, todas as escolhas que eu fiz de trabalho sempre foram escolhas muito apaixonadas. Eu adoro ser juiz, eu adorava ser produtora, adorava escrever roteiro, e acabei, assim, nunca fechei nenhuma dessas portas. E assim, a gente está acostumado a achar que tem que fazer uma coisa só. Eu não consigo caber num espaço só. Eu acho que tudo tem a ver com tudo. Eu sei bem o que é isso. E assim, enquanto eu tiver a sorte de poder ir transitando nesses espaços, eu espero continuar fazendo um pouco de cada coisa, que eu tenho muito prazer com isso. E esse prazer de fazer favorece o sucesso, né? Assim, porque devia ser obrigatório que fazer as pessoas só o que realmente trabalhassem com o que tivessem paixão. É muito ruim, né? Tipo, hoje é domingo já, amanhã é segunda, que chato, né? Amanhã tem trabalho. A gente passa a maior parte do tempo trabalhando, tem que ser com prazer, né? Tem que ser com prazer, tem que né? ser. Pois é, André, eu quero brindar aqui, agradecer a sua presença ao camarim. Eu que agradeço, fiquei super feliz de ter participado do programa. Eu fico muito feliz. Fiquei feliz também de ver você receber o prêmio e estar emocionada, né, com o prêmio. De verdade. Eu tenho um carinho especial por essa premiação, né? Essa premiação é uma das coisas boas que aconteceu aqui em Petrópolis na área da cultura. E a gente espera que ela tenha, assim, muitos anos de vida. Eu queria que você desse um recado para os casais que estão em conflito. Quer dizer, igual o programa, né, você tem todo um know-how para poder aconselhar os casais que estão... se é que você tem algum conselho para eles, se quer dar algum conselho. É engraçado, hoje eu fiz uma audiência na parte da tarde, aí o advogado disse para mim: doutor, eu ganhei seu livro de presente de uma amiga e a minha mulher quase terminou o casamento comigo. Eu falei: meu Deus, mas não foi para isso que eu escrevi o livro? Ela falou: não, ela terminou porque ela ficou com ciúme dessa minha amiga que deu o livro. Caramba. E ela lia o seu livro e achava que eu estava dando recados para ela, pelas histórias. Identificação total. Total. Assim, eu não sei muito bem o que dar de conselho e assim, eu tenho muita dificuldade, o tempo todo eu revelo isso no livro, porque cada um experimenta esse momento de uma forma. Eu acho que é fundamental que as pessoas sejam muito verdadeiras nas suas relações e sejam muito claras e objetivas com os seus desejos. Ninguém constrói nada na mentira, assim. As relações têm que ser verdadeiras, afetivas e tem que durar enquanto o amor dura. Eu acho que é isso que a gente precisa entender. Casamento é um projeto de afeto, não é um projeto social, não é uma cerimônia com festas e bolos e doces e produções, enfim. É um projeto de vida a dois. É isso. Saúde. Saúde. Mais uma vez, obrigado. Obrigada. E sucesso, já está pleno, né? Obrigada. Até a próxima, André. Bem, Camarim está chegando ao fim, rimou, Camarim está chegando ao fim. E eu quero anunciar para vocês a mudança de horário do ao vivo. Terça que vem, Camarim irá ao ar ao vivo às 15h30 pela Rede Petrópolis, canal 10. E pela internet, em tempo real, tvredepetrópolis.com.br. Basta você clicar na TV que fica ao alto, à direita, clicar em play
e você terá o programa no ato em que ele estiver sendo transmitido. Teremos também a reprise às 23h30 da terça-feira. Manteremos esse horário das 23h30 e reprise também aos sábados às 18h30. Curtam facebook.com/Camarim Programa, que você terá informações sobre o nosso camarim. Ok? Até a próxima semana. Um grande abraço.